também pela internet até às 8 da manhã. Você liga e participa 2451-2121, 2451-2727-4962-1166. Vamos às principais manchetes dos jornais desta manhã, de segunda-feira, hoje 24 de setembro de 2012. O Globo, Receita quebra 80 mil sigilos e recupera 56 bilhões de reais. Folha de São Paulo, universidades têm verba de 1 bilhão de reais. Parada no BNDES. Estado de São Paulo, na ONU, Dilma voltará a atacar tsunami monetário. Correio Brasiliense, 30.899. Esse total é o de vagas abertas em concursos no Brasil. Valor Econômico, projetos de investimento no Nordeste acumulam atrasos. Estado de Minas, noite acelerada. Jornal do Comércio, pênalti salva o Leão. 0 hora, o Estado terá sistema de avaliação. 7 horas, 2 minutos. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, amigos do Radar de Notícias. Bom dia, Guarulhos. Participe. 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E Folha Metropolitana circula com uma manchete significativa, hein? Atenção. Pesquisa indica segundo turno entre Almeida e Carlos Roberto. Levantamento encomendado pela Folha Metropolitana aponta petista na frente com 29,9%, seguido do Tucano com 23%. Daqui a pouco mais informações sobre essa pesquisa exclusiva publicada hoje pela Folha Metropolitana, que destaca ainda a cidade. Guarulhos terá tratamento a dependentes químicos. São Paulo vence Cruzeiro e apresenta Ganso. Tá certo? As principais manchetes hoje da Folha Metropolitana. Por que esse PH aqui, Arnone? Paulo Henrique. Ele deve estrear contra o Palmeiras e nós faremos de tudo para afogar o Ganso. Bom dia, Roberto. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone. Bom dia a todos. Bom, amanhã teremos sessão na Câmara Municipal de Guarulhos e é o que tudo indica. Nas últimas semanas, as sessões têm sido muito tranquilas, embora tenha acontecido alguns embates. Na última sessão foram 43 requerimentos lidos e deliberados. Amanhã, como não existe nada de muito polêmico, deve seguir normalmente a sessão. Olha, falando nisso, eu quero aproveitar falando de tranquilidade. Na sexta-feira nós tivemos um assalto a um comitê político em Guarulhos. Mais um, né? Pois é, e eu quero relembrar, né, nós já tivemos mortos e feridos em eleições passadas em tentativas de assaltos a comitês políticos. Os candidatos têm direito, Arnone, a abrir uma conta jurídica da sua candidatura com CNPJ de candidato. Enfim, todos os pagamentos devem ser direcionados pelo talão de cheque. Evite pagar em dinheiro. A gente sabe como é que é feita a campanha eleitoral, mas evite, porque já tivemos casos de mortes e feridos, repito, aqui em Guarulhos. Então, na reta final, assalto a comitê político é sempre um perigo. Tome cuidado. Eu sempre digo, para fazer omelete tem que quebrar os ovos. Eu digo que sempre, para fazer omelete, você tem que levar uma pancada nos ovos. Né? Não tem jeito. Você tem que bater com os ovos para poder abri-lo, para fazer omelete. Bater nos ovos. Bater para rachá-los. Então precisa tomar cuidado nos comitês. Todo mundo sabe como é que é feita a conta depois. Não dá só para pagar em cheque também, assim, né? Mas precisa tomar cuidado, porque, infelizmente, os candidatos abrem um leque de contratações, de pessoas que vão trabalhar e tal, e você nunca vai puxar a ficha de cada um. Sempre no meio vem alguém que vem entregando. Olha, então o lugar lá paga, então o lugar lá faz. E nós já vimos esse filme, lamentavelmente, né? De até morte em comitês durante assaltos. Então, como esse não foi o primeiro de sexta-feira, né? Outros já foram vítimas, então é melhor tomar cuidado mesmo. Falando ainda sobre propaganda, falando sobre eleições, né, Pedro? Eu estava passando esse final de semana ali pelo Bom Sucesso e é impressionante a quantidade de propaganda eleitoral fixadas aqueles muros, muros, árvores, no mato, em qualquer lugar. A quantidade é tão grande, olha, que eu acho que vai ficar uns 4 anos para a natureza destruir isso daí. Mas do contrário também, você tem que imaginar o seguinte, que em relação ao que eram as propagandas eleitorais anteriormente, o que é agora, acabou a eleição num dia, 3 dias depois está limpa, mas antes pegava no poste, era um inferno. A prefeitura que vai limpar. Exato, mas para limpar antes era... que na teoria, Arnone, antigamente eram muros, e ninguém pintava, ninguém repintava. Sim.
Agora, colavam com aquele lambe-lambe maldito. Sim. O que o Roberto quer dizer, eu observei também na região lá de Bom Sucesso, há muitos cartazes afixados em cercas, em postes. Isso agora, fica até o vento e a natureza eliminar. O candidato que se eleger vai sumir. Para assumir. Os outros vão assumir isso totalmente. Então vai sobrar para a prefeitura. Embora, repito, a responsabilidade seja do candidato. Do partido, tá? Agora vou dizer uma coisa para você também. Ontem eu recebi uma informação de um candidato a vereador. A gente conhece bastante, participa aqui no programa. Ele estava lá com um grupo de amigos. Tinham 2 candidatos, inclusive, numa padaria lá em cima. E ele me disse o seguinte: rapaz, estou chateado hoje. Falei, por quê? Ele me contou uma piada pronta. Ele disse que ele botou umas bandeiras dele naquelas latas. Aí ele falou, aí Arnaldo, eu tive a ideia de, o cimento fica muito pesado, você deixar vazio o vento lá, eu falei, vou botar areia. Aí comprei umas 30 latas de areia e coloquei, né, em ponto. Desculpa. Quando ele passou a tarde, eu pensei que tinham roubado só a areia, levaram até a lata. Aí eu falei, então é uma piada pronta. A campanha está tão ruim financeiramente, mas tão ruim que estão roubando a lata do outro para espetar. A areia tem utilidade. Não, o que ele falou, o cara jogou um cimento. O que ele falou, aquilo ali, o cara jogou um cimento dentro e já fez a calçada. E eu fiquei sem as 30 latas de areia e sem a lata também. Levaram. Olha, agora todo mundo vai passar para reparar se é areia ou se é cimento. Vamos, o Jornal da Tosse. 2 minutos. Eu vou tossir, já 2 minutos, voltaremos. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. E 8 minutos, 7 e 8, Radar de Notícias ao vivo, TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. E atenção, vamos abordar a pesquisa publicada hoje na Folha Metropolitana. Pesquisa encomendada pelo jornal ao Instituto GQuest, Pesquisas de Mercado, aponta segundo turno entre Almeida, do PT, e Carlos Roberto, do PSDB. A Folha Metropolitana promete amanhã um caderno especial, trazendo, além da pesquisa estimulada publicada hoje, trará também a pesquisa espontânea, as taxas de rejeição e também projeções para o segundo turno. Positivo. Mas hoje aqui, segundo o pesquisa GQuest Folha Metropolitana, Sebastião Almeida, do PT, em primeiro lugar, com 29,9% das intenções de voto. Em segundo lugar, Carlos Roberto, do PSDB, 23%. Em terceiro lugar, o ex-prefeito Jovino Cândido, do PV, com 7,6%. Empatados em quarto lugar, atenção, Alan Neto, do DEM, 5,6%. Wagner Freitas, do PP, também com 5,6%. Joel Paradella, do PSTU, aparece com 0,3%. O candidato do PSOL não pontuou, Ederaldo Batista. E indecisos, 17,2%. Brancos e nulos, 10,8%. O Instituto tem uma margem de erro de 4 pontos percentuais, para cima e para baixo. E o levantamento foi feito entre os dias 14 e 18 de setembro. Pensando na margem de erro aí, pode estar tudo embolado também, né? Pode estar empatado tecnicamente. Embora. Agora é interessante observar, em relação ao candidato Joel Paradella, ele nos últimos dias apareceu na propaganda eleitoral da capital. E outra pesquisa interessante. Aí ele não marcou aqui?
Pontuou. Não, interessante, né? Porque pela regra, pela lei, não pode. Você pode aparecer pedindo voto para o candidato da capital, não pedindo Sem voto para citar si. que ele é candidato, lógico. Mas ele disse que era? É? E falou que pretende fazer em Guarulhos, cometeu o crime eleitoral. Só não pediu Mas daí voto. também ninguém falou nada. Vamos ver. Hã? Vamos ver, né? Vamos ver. Igual, Também não é. Você não igual, é fácil. Agora, a questão é o seguinte, né? Eu acho que é a primeira pesquisa que indica segundo turno aqui em Guarulhos. Até então, todas as pesquisas publicadas vinham com a manchete de vitória no primeiro turno. Olha, Agora, e Vitória branco, do PT, eles falam. exatamente. indecisos, brancos e nulos, 27%, quase 30%. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente sente na rua. Muita gente, mesmo estimulada, diz assim, olha, não sei em quem vou votar. É, ainda tem. Muita gente. Não, e é interessante, isso é uma pesquisa de fim de semana, que praticamente 50% do eleitorado não está acompanhando o horário eleitoral na TV, ou seja, o horário da capital. Não viu nenhum programa. Exatamente. Mais de 50%, 51%. Não viram nenhum programa na TV. Exatamente. Olha, eu vi um ou outro, mas realmente eu achei que esse ano eles não capricharam tanto. Não, eu vou nas falar matérias sério, eu não promotoras. aguento mais ligar a televisão e ver candidato que já foi candidato a escoteiro, chefe do galinheiro, chefe, são candidatos a tudo. São as mesmas pessoas. E às vezes você percebe que é o mesmo programa usado em 70 eleições atrás, Ou pelo menos o mesmo texto. no mesmo tempo, a mesma cara. Aquela tinta firme dos bigodes, assim, segura, fica escurão o tempo inteiro. Não envelhece. Não envelhece. E as promessas são as mesmas, as conversas são as mesmas. E vazias. E vamos, vazio. Sabe, não dá para executar Não, algumas eu não promessas admito legais. mais, juro por Deus, na minha concepção não tinha que ter mais. O cara foi candidato, não teve um número X de votos, deveria ficar penalizado, ficar um tempo sem reaparecer. É absurdo, ser dono de partido e ficar candidato. Aí é outra questão. Nós temos que fazer o que estava previsto, não tiveram coragem, é a reforma partidária. Reforma Não partidária. tem coragem de fazer, Nós aí temos fica essas palhaçadas que a gente vê aí seguidamente. Porque 30 partidos. Virou palhaçada mesmo. Determinados partidos viraram palhaçada. E Tem tem um pelo menos partido mais que se eu 5. tivesse armado, eu bêbado de armado, eu ia estar nervoso, teria me suicidado. Porque eu ligo, essa eleição é uma brincadeira, serve para nada, o mundo acabou. Ninguém mais presta eleição no Brasil, não sei por que estão fazendo eleição, sabe? Verdade. São algumas coisas que já encheu o saco do povo também. Ninguém aguenta mais ligar a televisão e ver a mesma papagaiada. Mesma papagaiada. Sempre. Mas olha, por um outro lado, eu lamento que o Guarulhos não tenha. Eu acho que a política em Guarulhos só vai mudar para melhor no dia que nós tivermos um canal aberto de televisão. Eu não sei, eu no começo. Vai ser curiosidade. Depois que virar essa palhaçada que é o horário eleitoral de São Paulo, é uma piada. Mas você percebe o seguinte, queira ou não queira, a eleição em São Paulo é na televisão. Não adianta você pintar lógico. muro, fazer faixa, carro de som, isso é tudo bobagem. É bobagem. Pedro, ontem eu estava acompanhando, pelo menos uma apresentação que a Igreja Católica está fazendo com os candidatos. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas o bispo diocesano de Guarulhos, ele abriu espaço para que os candidatos católicos pudessem ir até a igreja e falassem com a comunidade. Ontem eu acompanhei parte desse evento ali na igreja do Taboão. E o que eu percebi, não todos, mas a grande maioria não sabe o que é ser vereador, não sabe o que faz a Câmara Municipal, e simplesmente foi lá e fez um monte de Roberto, dos promessas, 1.100 candidatos, dos 1.000 e cacetada, deve ter 55 que sabem o que é a Câmara, o que faz o vereador. Eu diria que tem vereador que não sabe. Tem cara eleito, que já tirou, tem cara que já tirou 4 anos de mandato, não sabe por quê. Não sabe ainda. Não sabe. Ele só sabe que você entra lá, tem salário, tem direito a um carro, põe gasolina, vai pra casa, e volta, assessoria. Os caras te chamando de chefe, já tá bom pra caramba. Bom, não sabe a diferença entre projeto de lei e requerimento. 7 horas e 15 minutos, vamos a um rápido intervalo. Em seguida aqui no estúdio, Coronel Glauco, comandante da Polícia Militar em Guarulhos. 2 minutos. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares.
A alimentação é extremamente importante, procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Minutos 7:17, Radar de Notícias ao vivo, TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. E atenção, o grande assunto de hoje, pesquisa indica segundo turno entre Almeida, do PT, e Carlos Roberto, do PSDB. Pesquisa exclusiva do jornal Folha Metropolitana, que já está circulando nesta segunda-feira. E conosco já no estúdio aqui, o Coronel Glauco, comandante do CPA M7, comando da Polícia Militar em Guarulhos e região. Bom dia, Coronel Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Prazer em recebê-lo novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Coronel, vamos abordar aquela questão do trote, que houve interceptação, houve um telefonema. Afinal, o que aconteceu em relação à Câmara Municipal de Guarulhos? Bom, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que haveria algum problema numa sessão da Câmara. Em função dessa denúncia anônima, nós resolvemos colocar uma viatura ostensiva do lado externo da Câmara. A Câmara tem autonomia, é um poder legislativo e nós não queríamos nos intrometer nas questões legislativas da Câmara Municipal de Guarulhos. E resolvemos então colocar uma viatura do lado externo para fazer o policiamento ostensivo e garantir tanto a sessão legislativa da Câmara quanto o acesso das pessoas, que é livre, é democrático, no interior da Câmara. Portanto, eu sei que houve algumas, digamos, elucubrações acerca de interceptação telefônica. Na realidade, não houve nada disso. Houve apenas uma denúncia anônima e, por conta dessa denúncia anônima, nós resolvemos garantir a segurança do vereador e do cidadão que acessasse a Câmara. E nada além disso. Em nenhum momento a Polícia Militar recomendou que não houvesse sessão? Não, da parte da Polícia Militar, não. A Polícia Militar apenas tomou providências para que houvesse a garantia do acesso das pessoas. Nós abrimos uma sindicância interna para apurar da onde teria partido essa denúncia de interceptação telefônica. Mas seguramente eu garanto ao cidadão guarulhense que não houve qualquer interceptação telefônica. Apenas uma denúncia anônima e a função da Polícia Militar é garantir a segurança das pessoas, dos vereadores, da Câmara e do povo no geral. Apenas isso. Eu só quero registrar que minutos depois da decisão de ter tomado o presidente de suspender a sessão, eu já tinha colocado no Facebook, na rede social, inclusive está lá a informação que o coronel acabou de falar. O coronel me falou, minutos depois, que não houve nenhum tipo de interceptação, que foi apenas uma denúncia anônima. Minutos depois. Não foi a primeira sessão suspensa, né, com ameaça de bomba. Me lembro essa é a terceira, se eu não me engano. Exatamente. Na minha conta. Coronel, vamos falar do assunto mais importante. Vai. A Polícia Militar conseguiu esclarecer o homicídio de um policial em Guarulhos? Nós tivemos um policial militar que foi bárbara e cruelmente assassinado há 2 para 3 semanas atrás.
E o Serviço de Inteligência iniciou uma série de diligências, uma série de investigações e indicou a probabilidade de ser um traficante de uma determinada região, chamado Tandinho, de ser o provável assassino. Ele foi preso com 2 quilos de maconha, ele está preso e agora cabem as demais diligências para ligar a prisão dele, a figura dele, à morte do policial militar. Mas os indícios são muito veementes nesse sentido. Ok. E o senhor já chegou a outros comparsas desse elemento, não? As diligências continuam, eu não quero aqui estabelecer aí qual é a linha de investigação, mas elas continuam, elas não se esgotaram, mas nós não vamos sossegar enquanto não pegarmos os envolvidos na morte desse policial militar. Nós já tivemos no estado de São Paulo mais de 70 policiais militares mortos nos horários de folga, alguns deles saindo do culto com a sua família, alguns deles chegando em casa com uma filha de 2 anos. Hoje somam mais de 70 policiais militares mortos. Nós temos visto alguns segmentos da sociedade defendendo exatamente o posicionamento desses delinquentes, desses marginais. O nosso posicionamento é de defesa do policial militar que está trabalhando, está ganhando seu salário, está defendendo a sociedade e está morrendo por conta disso. Nós vamos buscar todos aqueles que mataram policiais militares nesses últimos 4 meses. Coronel, outra ação da PM que vem repercutindo em Guarulhos é a apreensão de carros de som, de candidatos. Qual tem sido a orientação da PM ou da Justiça Eleitoral? Não sei, é uma determinação? Há uma orientação da Justiça Eleitoral, a qual a Polícia Militar vem acatando e vem fazendo cumprir, que é o impedimento de circulação de carros de som de candidatos em determinados locais, normalmente locais próximos a prédios públicos. E, infelizmente, algumas pessoas têm desobedecido essa orientação da Justiça Eleitoral e a Polícia Militar, que tem por incumbência o cumprimento da lei, vem exatamente tomando providências para que esses veículos de som mantenham a sua atividade política. Afinal de contas, é uma democracia, as pessoas têm direito de saber quem são os candidatos, quais são as suas propostas, mas dentro dos limites legais. É importante a sociedade entender isso. Nós queremos garantir a democracia, mas a democracia também não é um regime em que as pessoas podem fazer qualquer coisa. Há limites dentro da democracia. Nós temos limitações legais para as ações das pessoas. Isso serve para a área eleitoral, isso serve para carros de som particulares, isso serve para festas em residências, em apartamentos. A democracia não é um regime em que as pessoas fazem qualquer coisa. Há limites dentro da democracia. O que a Polícia Militar está fazendo, nesse caso em particular, é fazer cumprir a lei e as determinações da Justiça. Falando sobre festas com vizinhos, qual que é a função da polícia? Por exemplo, eu tive um problema uma vez, eu acabei não acionando nada, mas meu vizinho ficou até as 5 da manhã com som extremamente alto, incomodando todos os vizinhos. A polícia tem algum tipo de função? Quer dizer, a primeira reação do munícipe é ligar para a polícia. Como é que é o posicionamento? O nosso tema, inclusive, dessa manhã, até por coincidência, seria exatamente a convivência entre os vizinhos. As pessoas não podem manter o som alto em qualquer horário do dia, especialmente após as 22 horas. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: elas têm direito ao lazer, elas têm direito à diversão, mas existem limitações. Quais são essas limitações? As limitações que a lei impõe e as limitações de boa convivência. A pessoa pode fazer a sua festa, ela pode se divertir, mas ela tem que manter determinados limites para que haja uma convivência pacífica entre as pessoas. Nós temos tido na Polícia Militar inúmeros chamados por conta de som alto, seja em festas particulares, seja nos chamados pancadões. O que eu sugiro, o que eu oriento, o que eu peço à comunidade é que respeite a lei, respeite a norma, respeite o seu vizinho. Não faça para outrem aquilo que não quer que façam para consigo próprios. Portanto, a nossa orientação nessas circunstâncias é que chamem, é que liguem o 90. As pessoas não podem manter festas por horários prolongados após as 22 horas. Mesmo antes desse período, é indelicado para com o vizinho manter um som alto. Qual é o grande problema da Polícia Militar? O grande problema é que vão se avolumando essas chamadas, a Polícia Militar vai atendendo
e nós vamos deixando de atender ocorrências mais graves. Há prioridades, né, Coronel? Há prioridades entre um roubo à residência e um som alto, a Polícia Militar vai priorizar o roubo à residência. Opinião à parte aqui o Coronel Glauco. Informações, o repórter Gabriel Espinosa. Bom dia. Bom dia, Pedro Notaro. Um bom dia também aos nossos telespectadores e aos demais presentes aí no estúdio. São 7h25 e eu trago a vocês as últimas informações a respeito da criminalidade no município de Guarulhos. E nesta madrugada, na altura do quilômetro 222 da rodovia Presidente Dutra, um pedestre tentou fazer a travessia da rodovia e foi pego em cheio por um carro ali mesmo na Dutra. Este caso foi registrado como homicídio culposo, onde o motorista cometeu o homicídio, mas não teve a intenção de matar. O pedestre, de forma imprudente, foi atravessar a rodovia Presidente Dutra bem em meio à madrugada e acabou, infelizmente, sendo pego por um motorista. Tivemos aqui no primeiro DP também mais 2 casos de roubo a veículo registrados. Um caso de furto e 2 casos de ameaça, onde as pessoas brigam entre si e acabam uma ameaçando a outra e vem parar aqui na delegacia. Pedro, Gabriel Espinosa, direto do primeiro DP para o Radar de Notícias. Gabriel, na escuta? Na escuta, Pedro. Eu passei aí ao lado do primeiro DP, fiquei impressionado ali com a Rua dos Metalúrgicos, totalmente esburacada, a questão de paralelepípedos, né? Os bloquetes da prefeitura. Tire fotos, por favor, tá ok? Tá ok, Pedro. Vou realizar as fotos aqui. Tá ok. Antigamente o pessoal fazia mais broquete, né? É LaJPMG o nome oficial. JPMG, vulgo broquete. Coronel Ernesto, não, me lembrei da confusão, perdão, Coronel Glauco. Me lembrei de uma confusão que estava havendo entre 2 candidatos a vereador. Coronel Glauco, a questão da desinteligência familiar, ela é muito sensível, muito significativa em Guarulhos? Nós chegamos a ter, em algumas noites aqui em Guarulhos, principalmente sexta para sábado, sábado para o domingo, às vezes cerca de 50 ocorrências pendentes. O que significa isso? As pessoas vão ligando para o 90, pedindo a presença da Polícia Militar, só que a Polícia Militar está atendendo outras prioridades, roubos, sequestros relâmpago, homicídios, e nós vamos deixando essas ocorrências para depois, e às vezes elas são atendidas, às vezes 3, 4 horas após a solicitação, após o fato. E são ocorrências evitáveis. É isso que eu gostaria exatamente de orientar a população, a respeitar o seu semelhante, a respeitar o seu vizinho, a respeitar a pessoa que transita pelas ruas, pelas avenidas. Ou seja, se nós mantivermos um padrão razoável de respeitabilidade, nós vamos diminuir os chamados para a Polícia Militar e a Polícia Militar vai poder atender aquelas chamadas que realmente são emergenciais, aquelas que realmente demandam uma ação da polícia. Em todo caso, a Polícia Militar sempre vai atender as ocorrências, porque é uma incumbência legal, constitucional da Polícia Militar, a manutenção da ordem pública. Quando a pessoa coloca um som alto, quando a pessoa faz uma festa que extrapola os limites do razoável, perturba-se a ordem pública e nós temos campo para a atuação da Polícia Militar. Vou fazer uma pergunta para o senhor que as pessoas fazem, nós comentamos aqui há tanto tempo. O cara andar com o veículo no som, no último volume, não é passível de multa? É passível. Não deveria haver uma interferência? É passível de autuação. Eu quero adiantar que estamos verificando a possibilidade de abrir uma licitação para a compra de equipamentos que possam auferir e medir o som, para que nós tenhamos condições mais técnicas de autuá-los. Os decibéis, decibelímetros, não é o nome do equipamento. Para medir os decibéis. Portanto, mas isso tudo é direito das pessoas ouvir música, mas não num som que atrapalhe o condutor do principalmente as músicas que eles ouvem. Senão a impotência é desgramada. Conheço um monte de garoto que começou a ouvir música assim. Esses problemas, eles têm ocorrido de forma abundante em algumas regiões de Guarulhos. Nós tivemos no final de semana retrasado 8 locais de pancadões. Na realidade, a Polícia Militar começou uma ação efetiva nos pancadões por conta de solicitações da própria população, que no outro dia vai trabalhar. Graças a Deus, o Bosque Maia assumiu esse fim de semana. Nós mantivemos um policiamento no Bosque Maia já 2 finais de semana. 2 finais de semana, sim. Por conta de solicitações dos populares, da vizinhança. Mas nós temos sido em outras regiões. O que nós pedimos é que essas pessoas evitem transtornos para os vizinhos.
há pessoas de idade, há pessoas doentes, há crianças, as pessoas têm necessidade de trabalhar e, portanto, descansar. Evitem o som alto, evitem essas aglomerações. Eu só queria fazer uma colocação, senhor Coronel. A gente tem ouvido também da população muita reclamação assim. Eu ligo para o 190 e digo, ó, tem um barulho terrível aqui do lado, meu vizinho. A polícia militar normalmente diz que você tem que acompanhar até o local da denúncia. E aí as pessoas se sentem constrangidas. Como é que eu vou com a polícia militar na porta do meu vizinho? Eu estou aqui porque você está com som alto. É necessário que o cidadão vá junto? Nós temos estudado essa questão porque, teoricamente, é um crime de ação privada e você tem que ter uma vítima. A vítima ela tem que se apresentar para falar, olha, esse tipo de problema está me incomodando. Porque, na verdade, as pessoas não querem ir para a delegacia, quer que o outro para o som para ele dormir, né? Mas, mesmo assim, nós temos estudado a legislação para que a polícia militar vá para o local, peça para diminuir o som, permanecendo o volume alto posteriormente à saída da viatura, aí nós necessitamos da vítima para a condução ao distrito policial. Mas qual tem sido a nossa postura nesse momento? Que a viatura vá ao local e peça para o vizinho diminuir o som. Se ele diminuir o som, a Polícia Militar se retira sem o registro de ocorrência na Polícia Civil. Coronel Glauco, outra parte, informações do repórter Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Coronel Glauco, Carlos Arnone e principalmente aos nossos telespectadores. Pedro, eu estou aqui no cruzamento das avenidas Paulo Facchini com a Avenida João 23, aqui na região do Bosque Maia. Estou exatamente em frente ao novo acesso que foi aberto pela Prefeitura aqui para os motoristas que pretendem acessar a Avenida Paulo Facchini, sentido centro, Avenida Presidente Dutra. O trânsito aqui está fluindo muito bem. Aqui, tradicionalmente, era um local onde, pela manhã, causava um pouco de transtorno para os motoristas. Geralmente cerca de 800 metros a 1 quilômetro de fila aqui. Hoje... Sem contato, voltamos aqui no estúdio. Coronel, eu quero só discordar numa questão. Eu entendo que o PM, o policial, da mesma maneira que tem fé pública para dar uma multa ao cidadão ao celular, eu acho que ele tem fé pública também, e o bom senso de identificar se o cidadão está abusando do som ou não do seu veículo. Mas nós precisamos de prova técnica para tomar algumas providências, principalmente quando são de competência não estadual e sim municipal. E a questão de som, ela é de competência municipal. Portanto, nós precisamos estar amparados legalmente em equipamentos, em normas, para que o policial militar não incida em abuso de autoridade. Mas não está no Código Brasileiro de Trânsito? Está no Código Brasileiro de Trânsito, mas como é que você vai aferir o que é um som alto ou um som baixo? Qual o decibel? A fé pública do PM. Mas uma questão complexa, né? Aí vem naquele mesmo caso que nós tínhamos no licenciamento de veículo, o cara punha a mão no vidro e dizia não tem transparência. Como é que o policial afirma que eu estava ao celular ou não? Ele afirma, né? Ele afirma porque é uma questão... Ele está vendo o celular. Está vendo, mas o som você não tem como. O som você não tem. Sim. Mas ele pode chegar lá e o juiz falar que aquele som naquela altura é legal. Ao afirmar que eu estava ao celular, ele tem fé pública, né? Na verdade. Mas é visual. Mas daí, ele tem fé pública. Não, mas sim. Tem fé pública. Sim, mas eu vou a diferença é que o que é alto para um e o que é alto para outro. Qual é o percentual que ultrapassa o limite estabelecido na lei? Se você com o som estourando, ele vai dizer que aquele é o som legal para ele. Nos Estados Unidos nós sabemos que o policial também tem fé pública para aferir se o cidadão está embriagado ou não. Sim, mas é visual. Você manda o cara andar em cima da linha, ele cai. O som, vou dizer, eu ouvi 73 decibéis. O cara fala, não, mas essa questão da bebida é uma questão interessante, até porque caiu no Supremo Tribunal Federal alguns artigos da lei que regula o assunto e ela precisa ser estabelecida. Ela precisa ser restabelecida para que nós mantenhamos as pessoas vivas e para que as pessoas alcoolizadas não dirijam. No álcool, na verdade, eu sou favorável ao zero. Isso precisa ser regulado. Quais são os testes que o policial militar pode fazer para testar se a pessoa está alcoolizada ou não, em ela se negando a fazer o exame? São questões que devem e têm que ser reguladas legalmente. E avançar, né? E avançar para evitarmos tantos acidentes. Coronel, vamos falar do efetivo em Guarulhos? Como é que isso Vamos falar. Só uma parte, conseguimos restabelecer contato? Rodrigo Souza, continue. Pedro, bom dia novamente para todos. Como eu ia dizendo, o motorista que transita aqui pela Avenida Papa João 23 para acessar Paulo Facchini, sentido centro Dutra, está tendo uma grata surpresa aqui, o trânsito flui normalmente. Esse novo acesso aqui aberto pela Prefeitura aqui
Parece que aparentemente acabou com o problema daquele congestionamento que acontecia todas as manhãs aqui. Portanto, quem estiver transitando por aquele carro pode utilizar o novo acesso aí, que está muito bom, Pedro. Então é visível a melhora aí e os motoristas estão elogiando? Exatamente, falei com alguns motoristas aqui, eles estão até um pouco assustados, porque estão acostumados a chegar aqui e pegar uma fila, mais ou menos uns 5 a 10 minutos aqui para transpor a Paulo Facchini. Hoje, isso no máximo 1 minuto, esse trajeto aqui é feito, Pedro. Obrigado, Rodrigo Souza. Nossos cumprimentos ao secretário de Transportes, Atílio Pereira. Agora, só que eu me pergunto, gente, se era possível, por que não fizeram antes? Porque antes o supermercado pagou a obra, apresentou o projeto, chamou a ex-secretária, a gloriosa secretária Patrícia, na época, com o seu assessor, o Gerardinho, e disse, olha, esse projeto aqui é maravilhoso, nós vamos num supermercado aqui, vamos fazer um redondel aqui. Todo mundo que caísse naquela região da cidade era obrigado a passar na porta do supermercado, só por isso. Só porque eles quiseram atender o hipermercado na época, era a época de panetunes, foi acho que perto do... Qual a época que serve panetone? Natal e panetone? Natal. Muito bem, era perto do Natal, já era época de panetone e fizeram aquela caca que está lá. E que agora o Atílio vem consertando aos poucos. O Atílio tem se demonstrado um grande consertador de coisas, mas vem quando é uma escorregadinha também, vem quando dá uma pisadinha no ovo, faz alguma coisinha errada. Mas tá bom, ter acertado mais do que errado já é bom para nós. Coronel, confirmada a presença do governador em Guarulhos hoje? Está confirmada para 10h30, nós já preparamos o policiamento para o local, o governador estará aqui em Guarulhos hoje de manhã. No Parque Secap, né? Parque Secap. Vai inaugurar o terminal ou não? Inaugurar o terminal. Terminal do Secap. O Lima do Conseg Vila Galvão parabeniza o coronel em nome do Conseg Vila Galvão e gostaria de uma palestra do senhor com todos os Conseg sobre prevenção ao crime. Ok, nós estamos para marcar uma reunião com os presidentes do Conseg, com os integrantes do Conseg. E em breve teremos esse concurso, né, da vontade, do desejo das pessoas que participam da segurança pública aqui em Guarulhos. Deixa eu só fazer um registro, Fernando, antes que eu esqueça o final do programa, porque agora há pouco eu estava ouvindo uma ligação telefônica e aí eu ouvi um assessor nosso aqui chamar uma pessoa de chefinho. Fala, chefinho, não pela manhã. Eu sou, porque eu nunca imaginei que o cara já fosse chefe, né? Muito bem. Mas aí, eu lembrei do Papito, vai, Papito. Ai, meu Deus do céu. Eu conhecia Catito Mio. Papito Mio. Bom, coronel, o efetivo da PM em Guarulhos? Nós estamos na área de todo o CPA-M7, que envolve 8 cidades, com 2.400 mulheres e homens. Aqui em Guarulhos nós temos a maior parte do efetivo do 15º Batalhão e do 44º Batalhão praticamente completos. E o 31? Temos uma defasagem no 31 de aproximadamente 13%, que é nosso objetivo complementá-lo até o final do ano. Essa é a nossa solicitação para o comando da PM e para o secretário da Segurança Pública. Eu quero abordar o seguinte, muito já se falou no passado, ex-comandantes, em canil, cavalaria, helicóptero, bicicleta. Como é que estão esses temas em Guarulhos? Radiopatrulhamento aéreo. Nós temos tido apoio do Radiopatrulhamento Aéreo de São Paulo. Eu não sei se as pessoas sabem, mas do Campo de Marte até Guarulhos são aproximadamente 12 minutos de helicóptero. Ou seja, o apoio é praticamente completo em todas as solicitações que o Comando de Guarulhos faz. Nós temos um canil em Franco da Rocha, por ocasião de algumas ocorrências, inclusive da morte desse policial, o canil vem de Franco da Rocha para cá. Nós temos evitado criar outras modalidades de policiamento para não tirarmos mais policiamento do atendimento ao cidadão para serviços administrativos e para a manutenção desses diferentes policiamentos. A nossa prioridade não é essa. A nossa prioridade é exatamente o atendimento ao cidadão através do telefone 190, através do radiopatrulhamento. Essa é a nossa prioridade. E uma unidade da rota em Guarulhos seria possível? A rota, as pessoas talvez não saibam, mas a rota tem competência em todo o estado. Em duas circunstâncias, nesses últimos 30 dias, a rota fez patrulhamento na cidade de Guarulhos. A cidade não tem necessidade. A maior parte dos índices criminais estão caindo. Eu quero fazer uma prévia a semana que vem aqui, mas o homicídio está caindo, o roubo geral está caindo. O que é a grande preocupação hoje? São roubos e furtos de veículos que sobem em todo o estado de São Paulo, não apenas na cidade de Guarulhos. É evidente que a frota de veículos também cresce, mas o índice de roubos e furtos de veículos tem crescido em patamares superiores ao crescimento da frota.
Essa é uma preocupação grande do governo do Estado de São Paulo. Há uma determinação do governador Geraldo Alckmin para que a Polícia Militar operacionalize ações para a diminuição de roubos e furtos de veículos. Agora, nossa experiência nos diz que sempre há algum tipo de envolvimento e alguns desmanches. Sim. Qual é a atuação da PM nesse setor? A atuação da PM, ela por enquanto é restrita, porque existem órgãos, competências de outros órgãos públicos para a fiscalização dos desmanches. Mas é muito provável que a Polícia Militar venha a desenvolver algum tipo de ação nos desmanches. Tá? Mas é um problema muito sério. O que é importante ressaltar para o cidadão, juntando as duas perguntas que você me fez há pouco, é que nós recebemos, no mês de junho, 200 novos policiais militares na região de Guarulhos. Eles passam por um estágio, eles passam por uma fase em que eles fazem única e exclusivamente policiamento a pé e policiamento comunitário, e nas regiões onde eles estão desenvolvendo o policiamento, há dois aspectos importantes. Primeiro, diminuição dos crimes nesses locais. Segundo, um contentamento da população em ver um policiamento mais efetivo junto à sua sensação de segurança tão importante. Agora, eu nunca percebo, porque parece que é uma restrição, ou seja, o policial militar ele não gosta de fazer policiamento a pé. Por quê, Coronel? Até porque ele já passa esse período de treinamento a pé, já cansou. Vamos dizer assim, talvez o policial militar tenha maior praticidade com a viatura, praticidade para deslocamento, praticidade para atendimento de ocorrência. Ele vê o policiamento com veículos como um avanço em relação ao policiamento a pé, quando na realidade não é isso. O policiamento originário no mundo é o policiamento a pé. Exato. É o policiamento em que ele conhece a comunidade, em que ele conhece os problemas locais, em que ele tem condições efetivas de dar solução para questões daquela localidade. Região, né? Mas ele trabalha só naquela localidade. E muitas vezes o policial ele quer apoiar outras ocorrências, ele quer apoiar os seus companheiros, ele quer solucionar problemas mais graves. E ele vê o policiamento com veículos como um avanço em relação ao policiamento a pé. Eu concordo plenamente com os policiais. Você imagina o John Wayne, na época que ele era xerife, ele andando de bicicleta ou a pé. Não, mas o cavalo era a arma. O policiamento a pé é efetivo também, dá resultado. E eu quero elogiar a ação da Rocan. Eu vejo que a Rocan voltou a atuar em Guarulhos. E quero adiantar que a Polícia Militar ela tem um objetivo estratégico de colocar 7.000 policiais militares nas ruas agora. O CPA-M7 vai passar por uma grande reengenharia nos próximos 30 dias e nós queremos criar um pelotão de Rocan com um tenente fixo efetivo para dar instrução, para potencializar esse policiamento, para fazer o que nós chamamos de policiamento orientado. Então, provavelmente, nesses próximos 30 dias, nós vamos ter a reengenharia do CPA-M7 com extinção de funções administrativas, burocráticas, e vamos ter um tenente comandando a Rocan. A nossa solicitação é para que nós tenhamos mais motocicletas aqui em Guarulhos, porque a motocicleta é uma modalidade muito efetiva e eficaz de policiamento. Eu sempre disse para o Pedro Notário, nas épocas de prefeitura, de secretaria, você conhecia o diretor da escola, quando você ia fazer jogos, você conhecia a escola pela cara do diretor. Quando você conversava com o diretor lá na recepção, você já sabia o que você ia achar dentro da escola. Você já tinha roubado o chuveiro, você já tinha arrancado o banheiro. Os órgãos e principalmente os órgãos de segurança, você conhece pela cara do comandante. Também. Pelo comportamento do comandante. E graças a Deus parece que Guarulhos foi aqui honrado com a sua presença. Chega de só pijama, não aguentava mais. Isso aqui estava virando uma fábrica de pijama. Só chegava comandante de pijama. Parabéns, coronel. Obrigado, coronel. Obrigado, até semana que vem. Até semana que vem. Vamos rápido no intervalo, voltamos já. É muito importante também na alimentação a gente ter a ingestão de fibras. Sempre lembrando que a fibras tem que vir acompanhado sempre de líquidos, porque senão você pode ter um problema, em vez de melhorar a parte intestinal, você acaba ficando um pouco mais ressecada, principalmente as mulheres, por causa devido ao hormônio.
A fibra tem um bom funcionamento do intestino, levando você a defecar um pouco mais vezes ao dia. Você tem aí uma preservação muito grande de inflamações, ou até infecções, ou até câncer mesmo de intestino. E você tem aí uma saciedade maior. Então, pessoas que estão procurando fazer uma dieta, ou até mesmo eliminar peso ou emagrecer, é importante você consumir alimentos mais ricos em fibras, porque ela dá essa questão de saciedade, melhora o funcionamento do intestino e você preserva muitos alimentos, deixando eles mais naturais, como nós devemos ingerir, em vez de retirar todo esse alimento que são necessários para o organismo, muito refinados, farinhas brancas em geral. O alimento integral ele tem muito mais benefícios ao organismo. Sete e 46. Você sabe que lá no interior eu falava muito disso, né, Roberto? Se a rede balanga, por que você chupa a manga? Balanga. Não posso falar no ar, né? Não. Já viu uma manga espada? Já chupou uma manga espada quando era pequeno? Aquela ferpuda? Já chupou uma manga espada? Tô perguntando. Por que você quer saber? Ué, treinamento. Já chupou, né, velho? Não. Tem a melhor a Palmer, que não tem fiapo. Não, essa aí eu nunca gostei, não. Eu sou mais a espada de fiapos. Não. Tá certo. Tá bom. Bom, hoje 10h30, a visita do governador Geraldo Alckmin a Guarulhos, finalmente, né? Inauguração do terminal do Secap. Eu falar um negócio, eu passei lá na Baquirihu na sexta-feira. Rapaz, que pese todo o transtorno, aquele inferno do Tá melhorando? Mas melhorou já bem. Sim. Tá com problema ainda quem vem sentido Dutra. Porque ainda está no preparação do recapeamento, aquela faixa exclusiva de ônibus. Mas no sentido, quem vai pro mar, Tá bom. tá bom? Região Bairro. região básica. Bairro. Você desce ali e está indo bem. Já ficou bom o asfalto. Eu acho que vai funcionar. Vamos ver se vira, Tá né? que tava tão ruim. Não, qualquer coisa. Não Quando você melhorou, está com os não olhos melhorou, estourados, se sinceramente, botar um não. colírio, tirar remédio, já ficou bom. Não, melhorou Tem bastante. uma notícia que me lembrou você ontem, viu? Opa. Aquele ônibus Mogi Aeroporto, É. já dizem que vão substituir o ônibus por um trem. mais moderno e maior. Olha. Diz que a demanda surpreendeu. E Guarulhos não conseguiu bloquear? Não. Não? Eu vou dizer pra você também, em vez de a gente reunir uma turma e ir lá perto do aeroporto para cercar o ônibus que vem de Mogi, não era melhor a gente fazer um mutirãozinho, consertar o começo da Dona Tecla, que é coisa de 20, 30 metros de buraco. Só. Rapaz, caminho, não tem mais Agora buraco. meu caminho não, as autoridades. Pedro. Sabe que não tem uma autoridade nessa cidade que tenha a competência de passar a mão numa lata de cimento e tapar aqueles buracos? 2 Não pontos. adianta Não, Ah, 2 mas pontos. faz alguma coisa Não pelo adianta nosso nada. favor. Ó, Papito. O caminhão no dia seguinte vai destruir tudo de novo. Papito, Não existe não é buraco assim, naquela não. rua. Olha, me chama Não. de Papito que eu detesto bajulador. Papito mil. Que isso? Detesto Anônimo. bajulador. Né? Rapaz, se um cara me chamar de Papito um dia, eu dou um se eu te chamar de Papito, Samuel, fica de olho em mim. Certo? Se você vê eu chamar alguém de Papito, você me dá um soco na cabeça? Bate, né? Por favor. Ó, eu passei hoje aqui na rua Dona Tecla, realmente não existe mais rua, existe um Tá bom, buraco. Tá bom. Ó, e também a calçada, acalçamento ali, passa Tem nada. muita criança. Acabou a calçada também da rua Sabe Dona Tecla, sabe o hein? que eu imagino? Acabou. Não, mas é questão de responsabilidade. Esperam É fim acontecer de uma feira. desgraça para depois dizer, poxa, você viu lá, o caminhão passou por cima da criança. Mas o caminhão não deu de passar, a criança muito menos. A poeira é maldita para a criança que vai para a escola, porque não é filho. Se fosse meu filho que estivesse lá, eu ia lá e ia arrumar uma encrenca, porque, teu filho vai para a escola, trocadinho, bonitinho, passa no meio daquela poeira. Os coitados que moram ali, é comum você passar durante o dia deles com a mangueirinha jogando água na rua para poder acalmar a poeira. Sabe? Ali a construtora, não está nem aí, as construtoras, né? Porque são vários prédios ali na rua.
E faz o que bem entende. Aí eu ouvi de uma autoridade municipal dizer para mim ali, precisa de um recapeamento inteiro, não é só aquele começo. Sim, mas começa, tapa um buraco pelo menos, depois recapeia. Arnaldo, não sei se você passou, eu passei hoje de manhã, o buraco já alcançou os dois lados da rua. Já subiu na calçada. Então, totalmente. E são dois, não existe mais um buraco na rua, existe a rua num buraco. A rua no buraco. E com mais um detalhe, lamentavelmente o buraco cresceu para cá. Devia ter subido pro lado do Bom Clima, assim, porque aí atrapalhava os outros, aí eles consertavam. Ah, mas se atrapalhar o bom clima, o clima fica pesado lá. Quem fiscaliza a obra? Mas essa obra da Paulo Facini, muito bom, acho que tudo. Podia até ter feito uma... Que bom, mas andou. Você sabe que só posso fazer uma observação? Eu não entendi por que não permitiram também um retorno quem está na Paulo Facini, porque ali é um acesso quem vem pela 23, Sim. Como é que é? Papa João 23. Papa João 23. É. Eu imaginava um retorno também, eu não entendo por que não. De onde? Quem está na Paulo Facini, você quer retornar, não é possível fazer o retorno. Não é. Não entendo por quê. Eu Tem acho que passar na porta do mercado. Pode você levar todo mundo de uma vez de lá. Ô, Abílio... Mas melhorou. O Pão Doce chia, se você tirar todo mundo lá da borda. Não é assim também, não. Melhorou o tráfego. Como é que numa tacada vocês me tiram todo o trânsito aqui da porta? Eles adoravam aquele trânsito congestionado parado na porta do mercado, porque às vezes você tá com o saco tão cheio do trânsito parado que você entrava no mercado. Vou tomar uma água, vou comprar um arroz, alguma coisa. Viu, Arnaldo? Só para deixar registrado aqui, nem toda a parte da Bacrivu está pronta, o recapeamento. Não, só uma parte. Existe mas essa parte já mostrou que a coisa anda, né? Muito. Hoje, na inauguração, os candidatos não podem ou não devem comparecer, né, Roberto? Não podem. Candidatos não. Mas a gente pegou o prefeito, não pode ir na inauguração? Não pode. Prefeito não. Prefeito Não pode. Pode o secretário de transportes. É verdade, não pode. Não pode aparecer em inauguração. Olha legislação. A lei, olha, senão o pessoal deixa tudo para inaugurar no pé das eleições, Arnaldo. Agora estou impressionado, Arnone e Roberto Samuel, com o valor do lanche que está sendo estabelecido para o dia da eleição, dia da votação. Passou dos 50? Passou. Ai, já está batendo no 100. Então me avisa cada vez, eu vou querer tomar lanche no dia da eleição. Eu já estou afim no lanche. Mortadela? Red lanche. Rapaz, já está de 75 a 100 reais o lanche no dia da eleição. Ô lanche, hein? Ô lanchinho, cara, hein? Isso é um vale rodízio, né? Não, isso é um rodízio. Não é pelo rodízio, né? Antigamente era um vale coxinha. Não, dá para ir para um bom rodízio. Dá para ir para um bom rodízio em São Paulo. Inclusive é comparado com a Tubaína. Aliás, me esqueci, uma das perguntas que eu ia fazer ao coronel é que se... O que eles vão fazer no dia da eleição? Se é que vão, né? Tem que ter uma determinação da Justiça Eleitoral. Vamos saber segunda que vem. Agora, gente, a boca de urna vai acontecer em Guarulhos. Eu quero saber se alguém... Os candidatos estão se preparando para a boca de urna. Papito mio. Então, cuidado. Engraçado que tem candidato que só aparece na boca de urna também, né? Eu só aparece ver que o papito vem. Não tem, existe algumas consequências mais graves, Pedro? Quer dizer, a pessoa é detida. Pois é. Só se pegar em flagrante, com pagamento. Mas aliás, o pagamento... se você me permite, Roberto, lógico que eu não terminei a faculdade de Direito, mas eu publiquei, né? Lá, lembra do artigo? Sim. Mas eu não vi a punição. Pois é, você entendeu? Não veio a punição. É proibido, mas não tem punição, a pessoa vai lá e faz. Esse remédio que você publicou aqui das eleições, na sua coluna, não é para tosse, é genérico, não é não? Ou placebo, não sei. Eu acho que é placebo. É placebo, é pro sebo, é verdade. Ou tarja, eu acho que deveria ser tarja preta. Tarja preta, se não for sob controle. Pois é. E as eleições estão aí, 13 dias. Não, hoje estamos há 2 semanas do resultado das eleições. Bom, essa semana que vem e domingo que vem nós vamos votar, né? Domingo, eleição? Grande expectativa, hein? Eu diria 2 semanas para o resultado, né? Pesquisa indica segundo turno. É importantíssima a matéria de amanhã, hein? A matéria que vai vir com mais informações. Amanhã a Folha Metropolitana traz a simulação do segundo turno, traz a questão da pesquisa espontânea, há dados surpreendentes na pesquisa espontânea. Como isso é que nem horóscopo, deve ter muita gente hoje embarrigado, muita gente encoisado. Gente bravo. Muito alegre, fica contente. Gente alegre. O importante é que a vida segue, né? Quem duvide que aceite apostas, né? Tá certo? Bom, e Arnone, alguns candidatos andam se estranhando aí agora, na reta final. Um diz que está sendo destruído pelo outro. Aí um acusa, não, que é ele que está se autodestruindo para aparecer como vítima. Tá assim. Eu só chego a uma conclusão, aquela que eu já falei aqui hoje.
depois da conversa que eu escutei ontem lá na Chego Lá. A coisa tá tão feia, tá tão ruim a campanha que estão roubando lata do outro onde o cara põe a bandeirola. Né? É verdade. Na minha terra tinha o velho do saco. Até outro dia eu escutei no mercado. O velho da lata? A criança correndo, a mãe falou assim, você que pegou o celular dele e falou, vem aqui, senão a mamãe vai ligar pro velho do saco, o homem do saco. Aí eu lembrei que isso eu ouvia desde criança no interior. Aqui nós temos o homem da lata. Homem da lata? É um candidato, o homem da lata. Existe? Não é lógico, foi o cara que inventou essas latas na rua com a bandeirola. Ficava perto da gaiola da ratoeira. Mas aí ele embolou Entrou pelo cano. Embolou esse negócio da lata aí. E agora estão roubando a lata. Você já pensou? E vai pro reciclável, viu, Pedro? Porque tira o cara pega a lata do outro para não ter que arrumar a lata, bicho, para espetar o... Sabe que eu me lembrei de outra questão? Eu queria entender uma coisa. Eu conheço gente que se aposentou no serviço público, Roberto, por invalidez. E trabalha até hoje. E nas eleições trabalha. Só nas eleições. Mas eu também já conheci um outro, que você conheceu também, já faleceu, se a Deus o tenha. Que era aposentado por invalidez e ocupava cargo na prefeitura. Então, E pode? Poder não pode, né, Samuel? Mas você sabe como é que é a vida? Antigamente a pessoa não perdia o benefício no INSS. Mas isso é crime, gente. Situação da vida. Tá certo. Mas tem Olha que só, faz na cara dura. O William da Vila Augusta, Pedro. Reclama que moradores da rua Baltazar de Carvalho com a rua Janaína estão sofrendo com a proliferação de ratos. Você sabe que rato virou uma vez tema de campanha da prefeitura, você lembra? Fizeram panfletos contra os ratos. Eu acho que deveria, inclusive... Desratização. Liga pro Zé. Tem uma ratoeira grande lá. Quem sabe? Ô Zé, essa ratoeira. Aí vai a ratoeira. Zé ficou bravo, hein? Roberto, que história é essa de debate na TV Câmara? Eu vi o... Qual TV? Que TV Câmara? Na verdade, que TV Câmara, Roberto? Na verdade, nesse momento seria pela internet, né? Mas também existe pelo que eu vi nos jornais, né? Pelo que eu vi nos jornais, seria pela TV Assembleia, né? Já seria em testes. Nossa. Primeiro, precisa existir a TV Câmara. Segundo, precisam tomar vergonha e parar de gastar dinheiro do povo do jeito que gasta, jogando no ralo. Né? Primeiro precisa tomar vergonha. E atenção, o Coronel Glauco disse bem claramente aqui, não houve interceptação telefônica nenhuma, fizeram um carnaval. Não, mentira, ainda tentaram envolver uma instituição séria com uma polícia militar na palhaçada que fizeram na Câmara. Suspenderam foi a polícia que sugeriu para fechar, porque a bomba estava lá dentro, todo mundo viu a bomba estava andando, a bomba andava para lá, a bomba andava para cá. Aí o coronel falou, deixa a bomba aí, vamos embora. Entendeu? Porque aquela bomba não explode fácil. Não, mas é importante dizer, Arnone, houve uma declaração oficial da Câmara Municipal. Então, brincaram com o nome da Polícia Militar. Emitiram uma nota oficial. Uma nota oficial. Dizendo que receberam informações de interceptação. Colocaram até o nome de um policial. Então, safadeza. Então, safadeza. Muita irresponsabilidade, hein? Muita sacanagem. Né? Ponto final da eleição de hoje. Fazem como se tivesse, sabe? Bom. Coisando o galo do vizinho. Não é... 2 semanas. 2 semanas. Com Deus. Amanhã estaremos de volta às 7 da manhã, pela 7h30, pela Rádio Imprensa. O horário eleitoral vai até quando, hein? Quinta-feira que vem. Que maravilha. É isso aí. Eu não perco dormem todos. Eu não perco um horário eleitoral. Aproveito para dormir. O de Guarulhos eu acompanho no rádio. Nossa, cada babaquice que dá até a dó. Eu vejo um prometendo estatizar hospitais. Eu me pergunto, o prefeito pode isso? Estatizar o hospital? O cara nem sabe o que é ser. Municipalizar o hospital. Mas é candidato a prefeito. Como, Roberto? Mas é prefeito. Pode. É prefeito que fala isso? Candidato a prefeito. Quem estatiza é só o Estado. Ainda bem que não terão a menor chance de ganhar a eleição com uma proposta ridícula. É impossível, como é que foi? Vamos fazer um aerotrem aqui em Guarulhos. É mais viável. É mais viável. Aerovan. Aliás, eu quero... Lembra que morreu um cidadão que sabia aproveitar o eucalipto velho que ele usava em construção? Não, nós ia pegar aqueles eucaliptos dele emprestados, Pedro Notário, ia fazer uma linha aérea, assim, só com eucalipto, para carregar o aerotrem. Dá tempo de falar, eu quero falar. Eu comentei aqui, o candidato da capital está prometendo transferir a rodoviária do Tietê para Guarulhos. Aí no Facebook um cidadão observou muito bem. Isso não é competência do governador? Lógico. Lógico. Mas o meu chegar lá, vou transferir a rodoviária. Exato.
E daí, sem autorização de Guarulhos? Nós vamos pegar aqui o... Ué, então mandaram um ônibus de Mogi para Guarulhos. Então, mas peraí, a eleição, Não, mas a eleição é mas para você vai lá, prefeito. vou tirar o Bosque Maia daqui e vou transferir para Jacaré. Mas Peraí, a tudo eleição é para pode. prefeito, não é para governador. E outro, nem governador faria isso, não existe. Não, mas é competência do governo do estado. Poderia construir um outro terminal de governador, vai tirar o de lá e transferir para Ó, lá. depois que o prefeito de Mogi colocou um ônibus direto de Não Mogi foi o para prefeito, Guarulhos. não foi o prefeito, foi o governo do estado. A governo do pedido estado. do prefeito. Ó, Mas foi o governo do estado. E o prefeito falou assim, não vai. E eles fizeram, todo mundo manda em Guarulhos. O governo do estado. Todo mundo manda em Guarulhos. Virou a casa da mãe. rola. Os caras fazem o que quer. É tu, Roberto. É tu, velho. Ah, não, tá demais, cara. Claro, galera. Não fala mal de camelo. Não fala mal de camelo. Ó, papito. Vamos lá. Até amanhã. Bom dia. Fica com Deus. Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.